Lição de número 10. Lição de número 10. Nós falaremos um pouco nesta manhã sobre o desafio da janela 1040, que é um desafio, e nós vamos meditar um pouco nesta parte a qual o Senhor tem nos direcionado. Abre a tua Bíblia comigo, livro de Romanos, capítulo 15, verso 20, nosso texto áureo. Vamos estar lendo este de pé e o Senhor vai nos dar as direções. Romanos, capítulo de número 15, verso de número 20. Carta segundo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 15, verso de número 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Tome seu assento, fique à vontade. Nós vamos falar hoje então nós vamos falar um pouco hoje sobre o desafio da janela 10x40. Quem já ouviu falar sobre a janela 10x40? É uma necessidade mundial ainda no século 21 de evangelização, e nós, como povo do Senhor, temos que ter esta consciência que alcançar os povos é um chamado de Deus às nossas vidas. Muitas vezes, e na maioria delas, nós não teremos a oportunidade, mas louvado seja o Senhor, que nos deu a arma da adoração e da oração pelos nossos irmãos ali, para que aquelas vidas que ali estão também possam ser alcançadas. Então, nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre o desafio da janela 10x40. Você mesmo assentado do jeito que está, eu vou ler com vocês a leitura bíblica em classe. Quem tem revista, acompanhe comigo aí. Nós vamos ler aos Efésios, capítulo 6, vamos ler do 10 ao 20, mas é uma leitura precisa e importante. Preste atenção, é conhecido, mas preste atenção. Olha o que vai dizer aos Efésios 6, 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestimenta da couraça da justiça, e o calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também os capacetes da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os... preste atenção, orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja-me dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Esta palavra a qual nós lemos é dita e escrita pelo nosso querido apóstolo Paulo,
e ele vai dizer que é necessário que nós, como o corpo do Senhor, nós com as nossas vestimentas, também é necessário que nós possamos nos revestir com toda a armadura do Senhor. A armadura do Senhor vai falar sobre não uma veste física, mas uma veste espiritual. A Bíblia vai dizer, nós lemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e contra os príncipes da maldade. E entendendo isso, nós vamos falar um pouco hoje sobre a janela 10x40. Olha o que é a verdade prática que está dizendo a lição. A janela 10x40 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Hoje nós encontramos vários desafios missionários no mundo moderno. Nós temos a consciência que hoje a Europa é um país, se assim é conhecido, mas nós cremos em Jesus, que para o céu, o Senhor vê a Europa como um país avivado, porque Ele não vê como está, mas como pode ficar. Mas hoje, no mundo atual a qual nós vivemos, a Europa, num contexto secular e geral, é conhecido como um mundo ou um continente pós-cristão, pós-avivamento. E hoje nós vemos que a realidade da morte espiritual na Europa é uma verdade absoluta, no sentido de que poucos se levantam para ir àquele lugar, levar o evangelho de Jesus, e as pessoas que ali estão, mesmo que já conheceram esse evangelho, agora não são mais queimadas por esse evangelho, não são mais tomadas por esse evangelho. E o desafio da obra missionária no mundo é uma realidade no mundo de hoje. E nós, como pessoas que temos a consciência missionária, quem aqui tem uma consciência missionária? Nós somos uma igreja missionária, e eu creio e acredito e vejo biblicamente que a igreja verdadeira, independente de ser esta, se ser aquela outra, a igreja verdadeira nasceu fazendo missões. Jesus, quando vai estabelecer a inauguração da igreja, ele vai dizer aos apóstolos: olha, vocês discípulos vão revestidos de poder vocês vão ser revestidos de poder, e vocês serão. Para que Jesus nos enche de poder? Para ser testemunha. É claro, é uma ligação do texto que nós temos que entender. Jesus reveste de poder para um fim. Qual o fim? Ser testemunha, tanto em Judeia quanto em Samaria, até os confins da terra. E agora essa concepção, trazendo ela para o mundo moderno de hoje, nós temos que ter a consciência que tem almas sedentas por Jesus, e a Bíblia, o que Isaías vai escutar de Deus é algo que tem que ficar nas nossas mentes. Isaías 6, ele vê o Senhor em um alto e sublime trono, e é uma voz que diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E essa voz me incomoda, presbítero Irandi, porque isso se diz respeito a Isaías há 700 anos antes de Cristo, mas esta palavra vem a mim e vem a nós, Diácono Wesley. A quem enviarei? Jesus vai dizer, quando veio, depois de 700 anos, ele vai dizer: grande é a seara, porém poucos são os ceifeiros. Grande é a obra, mas poucos são os trabalhadores. E Jesus, diga comigo, Jesus vai dizer assim, Mancalina, ele vai dizer: rogai ao Pai que envie trabalhadores para a seara. É uma necessidade de hoje. Se era uma necessidade há 2000 anos atrás, é muito mais hoje uma realidade, uma necessidade que Deus, pela sua infinita misericórdia, levante missionários e missionárias para levar o evangelho dele a toda criatura. Esta missão é a nossa missão. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter essa consciência missionária. E essa consciência missionária não começa lá, começa aqui. Se nós aqui estamos, aqui é o nosso campo missionário. Eu sempre falo com a mocidade e tento trazer essa consciência, uma consciência que o Espírito Santo tem nos dado, de que o meu coração tem que estar aonde os meus pés estão.
Porque tem gente dizendo, quando eu for enviado eu farei. Não, se os seus pés estão aqui hoje, o teu lugar de fazer é aqui hoje. Lembrando que tem irmãos que estão passando por necessidade em vários países, e nós vamos falar um pouco desses países que estão se encontrando na janela 10x40. Então, fazendo aqui, eu também oro pelos meus irmãos que estão lá. Então, a obra missionária, ela tem estes caminhos e estas estratégias que nós temos que ter a consciência. Não é sobre ir, é sobre fazer e fazendo ir, é diferente. Então, se nós temos a oportunidade de fazer uma obra ao Senhor, um evangelismo ao Senhor, eu encaro aquilo como um chamado do céu, quando Jesus vai dizer, olha, ide e fazeis discípulos, ide, pregai o meu evangelho, e quem crê, for batizado, será salvo, quem não crê, não será salvo, mas Jesus vai dizer, ide. O nosso chamado é para ir, não é ir somente às nações, a umas missões transculturais, mas é ir fazendo no meu trabalho, na minha faculdade, fazendo na região a qual eu moro. Nós tivemos a oportunidade de fazer um evangelismo. Quantos de nós poderíamos ter encarado isso como um chamado dos céus? Uma convocação dos céus, não uma convocação do grupo, não uma convocação do pastor, não uma convocação do obreiro, mas uma convocação do céu. Eu escutei e li um chamado e o obedeci. Então nós vamos aprender um pouco sobre a janela 10x40 e essa necessidade do mundo atual. A janela 10x40 é um desafio. Ana Lídia, coloca para mim por favor a imagem que eu lhe pedi. Nós vamos entender o que é uma janela, o que é a janela 10x40, alguns dizem janela 10x40, descongela o projetor aqui para mim por favor, e nós vamos entender que esta janela 10x40 fica exatamente neste lugar. E por que janela 10x40, Mateus? Nós sabemos que o continente, os mundos são divididos pela linha do Equador, amém? Todo mundo comigo? Vamos um pouco de geografia. É dividido pela linha do Equador, e o mundo também é dividido por graus, né? Depois da linha do Equador acima, hemisfério norte, do Equador para baixo, hemisfério sul, e nós entendemos que as linhas a partir da linha do Equador são divididas de 10 em 10 graus até 90, amém? Todo mundo até aí? Então nós entendemos que o que é a janela 10x40, e nós vamos falar um pouco dela para a gente entender o conceito, a ação conceitual dela. Então a partir dos 10 graus até o 40, a partir da linha do Equador, se constitui naquele lugar a janela 10x40 ou 10x40. E ali entendendo, vocês que estão vendo, nós podemos ver vários países e a abrangência de vários continentes, desde a África, continente africano, até um pedaço da Ásia, continente asiático, pegando um pedaço da Europa e pegando praticamente inteiramente o Oriente Médio, pegando um pouco da Eurásia, e também nós vamos ver um pouco desse contexto. Então, você agora tem a consciência da onde fica a janela 10x40 e por que se chama 10x40, né? As linhas horizontais são as longitudes, né? Então 10 graus de longitude por 40 graus de longitude, e ali se encaixa a janela 10x40. E a gente olhando para esta imagem, nós temos a consciência e a concepção de que estas nações, se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo, são as nações onde são mais carentes em vários sentidos. Mas vamos aqui, pode deixar aí, Ana Lídia, essa imagem. A janela 10x40 é um termo criado nos anos 80 e teve a origem com um homem chamado Louis Bush. Então o Louis Bush, ele agora cria essa etimologia para denominar
as dificuldades e o desafio da obra missionária nestas nações. A janela 10x40, nós temos algumas análises que dizem que ela tem de 62 países e algumas outras, assim como a revista, eu estudando um pouco, alguns estudiosos dizem que são 62 países e a revista vai trazer que são 67. Então nós entramos em um consenso que são mais ou menos essa média, nos 62 a 67 países. E o interessante é que, se a gente for pesquisar, são países bastante populosos. Olha para você ver, nós temos na janela 10x40 países que tem 0% de cristãos, países que não tem nem 0,1 cristãos. E aí tem alguns, por exemplo, a Mauritânia, ela não tem nem 1%, ela tem 0% de cristãos. O Afeganistão tem 0,02% de cristãos. Sri Lanka, 0,9% de cristãos. Vietnã, 0,6%. Nós vamos ver que Maldivas, 0,1%. Senegal, 0,1% de cristãos, e vários outros, por exemplo, o Catar, Oriente Médio, quem já ouviu falar do Catar? Muito lindo, tem 0,007% de cristãos. Então aqueles países ali encontram o Oriente Médio, encontra a Ásia, vamos pegar um pouco da África, um pedaço da Europa, são países que no contexto são países com realidades muito necessitadas, porque ali se encontra aonde a maior miséria do mundo atual acontece. Eu estou falando de miséria agora no sentido natural, a pobreza neste lugar é extrema, a necessidade do povo nesse lugar é extrema. Então nós vamos ver um pouco sobre a janela 10x40 e as suas necessidades. Vamos comigo aí, quem tem lição. Capítulo 1, ou número 1, nós vamos falar um pouco sobre a verdadeira batalha espiritual. Nós vamos falar um pouco depois da revista sobre a atmosfera tanto natural quanto espiritual da janela 10x40, ou 10x40. Olha, a perspectiva espiritual é muito importante que nós possamos levar a ela no campo missionário espiritualmente dizendo, porque nesses países a qual tem 0, 0,1, 0,2, tia Adelaide, é importante nós entendermos que maçantemente existe 3 religiões que se estabelecem e se constituem na janela 10x40, que é o hinduísmo, o budismo e o islamismo. Então, as dificuldades naquele lugar, muitas vezes são naturais, a fome, a miséria, mas muito mais os levantes espirituais nas hostes da maldade. Então, nessa perspectiva, é muito importante que nós possamos levar em conta que a obra missionária, ela é um grande campo de batalha espiritualmente, que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Como eu disse, a obra ela não é muitas vezes física primeiro, mas ela é espiritual. A janela 10x40 é um desafio físico, é um desafio contexto social, mas muito mais um contexto espiritual, e nós vamos ver um pouco. E nessa batalha espiritual, Mateus, como nós devemos combatê-la? Olha, como combater uma guerra espiritual? Com armas espirituais. Não é sobre as armas carnais, e a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aos Efésios, que a batalha espiritual se dá por vencida não por hostes naturais, mas por guerras travadas e com armaduras espirituais. E aí vai dizer, e nós temos que orar e buscar tanto para eles quanto para nós, que o Senhor possa revestir os nossos irmãos que ali estão com toda a armadura espiritual, porque
muitas vezes nós nos esquecemos de orar pelos nossos irmãos, e nós vamos falar sobre um pouco sobre as opressões mais na frente, mas eu quero fazer essa introdução que nós estamos muito bem. O Brasil é um país laico, onde você tem a liberdade de prosseguir e professar a sua fé, independente de qual ela seja, mas os nossos irmãos nesses lugares estão sendo mortos somente por serem cristãos. Batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. E quais são essas armas, Mateus, que eu tenho que orar para ter e para que Deus revista os meus irmãos? O cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão de pregar o evangelho, o escudo da fé para guardar do de todos os dardos inflamados de Satanás e consequentemente também a espada da fé. Que nas nossas orações nós possamos ter a consciência e orar: Senhor, eu não estou lá, mas reveste os meus irmãos que estão nessa guerra travada com a espada da fé, com o escudo da fé, com a espada para guerrear e vencer, a espada da palavra que desembainhada quebra toda barreira, e todas estas armas são para o benefício das guerras espirituais. Então, nós agora entrando nessa questão, entendemos que existe um enfrentamento partindo a janela 10/40 e uma batalha espiritual. Olha, a janela 10/40 vai desde o norte da África até o leste da Ásia, como eu tinha te dito. Então, olha, preste atenção, alguns estudiosos e alguns estudos dizem que 2/3, os mais exagerados, 2/3 da população mundial se encontra dentro desta janela. 2/3 da população. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de gente na Terra. 2/3, ou seja, quase 5 bilhões de pessoas moram nesta região que não muitas vezes o Senhor Jesus é conhecido. 2/3 da população, os mais exagerados, alguns dizem que é 1/3, chegando a quase 2/3 da população, não tem acesso, imagina, ao Evangelho de Cristo. Isso é um sinal para que eu e você possamos acordar pela realidade da dificuldade dos nossos irmãos que ali estão. A obra de Deus, ela é difícil para nós que estamos aqui, com certeza temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas não chega nem perto de alguém que está no Oriente Médio, escondido dentro de tumbas, dentro de lugares a quais você nunca quer passar, quando eu nunca quero passar, por amor a Jesus Cristo, para levar esse Jesus a alguém que precisa, mas que não quer escutar dele. Essa consciência me leva a entender que o desafio da janela 10/40 representa uma batalha espiritual para a igreja da atualidade. O maior desafio hoje da obra missionária é a janela 10/40. Nossos irmãos têm, claro, as dificuldades, os levantes, e não é desmerecendo e também não vangloriando, mas hoje na Europa, por mais que seja grande as dificuldades, nós que estamos ali, nossos irmãos, não são muitas vezes mortos, perseguidos e presos pelo Evangelho. Existe uma liberdade a qual não existe nesses lugares, na África, no Oriente Médio, na Ásia, não. Lá existem leis que proíbem que você fale de Jesus e seja cristão.
Quantos de nós já vimos vídeos catastróficos, vídeos sangrentos, a quais os nossos irmãos são colocados em uma linha horizontal e cabeças são arrancadas, dizendo: negue a Jesus, ou eu arranco a tua cabeça, ou eu te mato metralhado. Os nossos irmãos dizem: pode me matar, mas eu não vou negar o meu Jesus. Meus irmãos, eu vendo um pouco sobre isso, Jesus me levou à consciência que nós estamos muito acomodados com a obra dele na terra. Nós temos que levado ser a consciência de que há muito mais do que fazer, e tudo que nós estamos fazendo ainda é pouco diante da necessidade da obra. Que Deus possa trazer a consciência a nós, de levantar missionários para ir, levantar missionários para interceder, porque a obra é grande, a batalha espiritual é gigante, mas maior é o Senhor para dar vitória aos nossos irmãos que ali estão. Levante sua mão comigo. Pai, nós como igreja do Senhor, unimos a nossa fé como corpo de Cristo do Senhor na terra, e nesta hora, meu Pai, neste momento, intercedemos pelos nossos irmãos que estão ali. Sabemos, meu Pai, que a batalha espiritual é travada e está travada, meu Pai, mas todo o poder no céu e na terra é do Senhor. Alcança nossos irmãos na África, no Oriente Médio, na Ásia, nesta janela 1040, papai, tem misericórdia deste pai, que tem, meu Pai, sido afligido, quanto a deixar os teus filhos, mas não negar o teu nome. Senhor, ajuda os nossos irmãos, revestindo-os com o escudo da fé, com a palavra que é a espada da verdade, revista-os com as armaduras dos céus. Oh, recandaravadaravadaí deixei, a obra missionária é uma realidade, a dificuldade é uma realidade, mas nós somos chamados para fazer alguma coisa, ajudando em oração, indo, contribuindo, fazendo alguma coisa. Os principais desafios da janela 1040, dei uma introdução, nós vamos entrar um pouco. 2, para quem quiser me acompanhar na revista. A necessidade humana. A janela 1040 se encontra, na janela 1040, se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes estão ali. Segundo, nesta região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sobre calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Em terceiro lugar, estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho. São calamidades, enfermidades, porém, nós passamos por dificuldades, mas nós conhecemos um Evangelho a qual eles não conhecem, qual Jesus vai dizer: olha, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Imagina sofrer e não ter um escape. Imagina sofrer e não ter a consciência que tem um Deus que está olhando para mim e que me ama e que tem salvação para a minha vida. Lutas, dificuldades, enfermidades nós temos, mas a nossa esperança é que Ele vive, por isso podemos crer no amanhã. Mas e aqueles que não têm essa esperança? Meu Deus,
e aqueles que não têm essa esperança. Ou para você ter uma consciência, nesta região, olha as cidades, com mais de 25 milhões de habitantes. Tóquio, no Japão, tem 37 milhões de pessoas vivendo lá, e poucos cristãos naquele lugar. Nova Delhi, na Índia, tem mais de 28 milhões de habitantes, e a Índia tem 1% de cristãos. Xangai, na China, tem 25 milhões de pessoas vivendo em Xangai, e a China tem 4% de cristãos. É 25 milhões somente vivendo em Xangai, fora as outras cidades. 25 milhões de pessoas somente em Xangai que precisam de Jesus, mas o evangelho muitas vezes não chega a elas. Olha, cidades com cerca de 20 milhões, Cairo, no Egito, tem mais ou menos 25 milhões de pessoas vivendo somente no Cairo. E nós temos que ter a consciência que essas pessoas precisam de Jesus. Mumbai, na Índia, tem mais ou menos 20 milhões de pessoas, e apenas 1% de cristão. Pequim, na China, também tem. Baca, em Bangladesh, Osaka, no Japão, tem 20 milhões de pessoas e poucos porcentos de cristãos. Se eu for trazer a lista para vocês que eu tenho aqui, são todas, nenhum destes países tem mais de 10% de cristãos. O único que tem 10% de cristãos são na Etiópia, mas é o único. Todos têm menos de 5% de cristãos. E nós no Brasil somos milhares. Milhares de cristãos no Brasil. E eles com milhões de pessoas sem Jesus. Mas o outro desafio, além do desafio natural, da realidade humana, da miséria, da pobreza, também tem o desafio da perseguição. Embora tratemos a perseguição à igreja, na próxima lição nós vamos falar um pouco sobre a perseguição na janela 10x40. Nesse sentido, segundo as informações do portal da missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e até a morte. Naqueles países eles não têm a liberdade de levar Jesus como nós temos. Naqueles países, juridicamente falando, eles não têm a liberdade sequer de expressar a sua fé em Jesus. Essa é uma crise de realidade que nós temos que ter. Quantas oportunidades nós temos, meus irmãos, quantas oportunidades eu tenho de fazer um pouco mais para Jesus, mas muitas vezes eu dou muito mais desculpa do que resultados para Ele, muito mais desculpas do que evangelismos, muito mais desculpas do que eis-me aqui, Senhor. São os dois chamados e as duas respostas de Isaías que ele dá ao Senhor no capítulo 6, e isso tem que pleitear, Rodrigo Abel, as nossas vidas. Os dois chamados, as duas respostas, quando Isaías vê o Senhor em um alto e sublime trono, ele diz: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, Isaías 6, e moro e vivo diante a um povo de impuros lábios. Ou seja, eu não sou digno, nós não somos dignos.
Nós não somos dignos do Senhor que está em um alto e sublime trono, mas isso não pode nos parar, levar ao vitimismo, a qual eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Há uma voz que diz a Isaías e diz a nós: a quem enviarei? E Isaías diz: ai de mim. Mas agora quando a voz diz, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, mas Senhor, me toca com brasas vivas do altar, para que eu me torne um missionário do Senhor. Essa é a consciência que nós temos que ter. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na janela 10/40. Os principais desafios da janela 10/40 passam pelas necessidades humanas e pela perseguição religiosa. Mas agora, como eu posso, Mateus, me dê alguma estratégia, porque eu tenho a consciência de que eu preciso fazer alguma coisa a respeito do maior desafio missionário da atualidade, o maior desafio da igreja e do mundo moderno é a janela. O que eu posso fazer? Primeiro, orando pela janela 10/40. Uma vez que tomamos o conhecimento do fato, olha, nós não seremos julgados pelo tempo da ignorância, mas agora que temos a consciência, é nossa, minha e sua obrigação de orar pela janela 10/40, pelos homens e pelas mulheres que ali estão, pelo povo que ali vive, para que Deus tenha misericórdia, salve, transforme e faça a tua obra. Precisamos orar pelos missionários que foram enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar as suas vidas nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização. A partir da oração, os nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas. E então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito dos povos não alcançados. E agora nós vamos falar de um contexto interessante, porque muitas vezes, e na maioria destes países, não se aceita alguém que chega lá e diz: o que você veio fazer ao meu país? Não, eu sou um pastor, eu sou um evangelista, eu sou um missionário. Eles vão dizer muitas vezes: aqui você não entra, aqui não tem lugar para você. E o contexto missionário transcende as ações eclesiásticas especificadamente, entendendo que, olha o que vai dizer o 2, a evangelização por meio da ação social. O que acontece muitas vezes nesses países que são fechados para o evangelho? Homens, mulheres, que agora com suas profissões, sejam elas médicos, dentistas, sejam eles professores, sejam eles participantes de alguma ação social, entram nesses países como voluntários, escolhidos por Deus por uma vocação, e agora usam aquilo que eles profissionalmente são, para levar o evangelho de Jesus. Nós temos que tirar a consciência de que missionário é somente quem tem um título de pastor ou de missionário. Não, quantos nossos irmãos são médicos e são missionários nesses lugares? Quantos dos nossos irmãos são professores e são missionários nesses lugares? Quantos dos nossos irmãos são donos de ONGs que cuidam de crianças nesses lugares e são missionários? Ei, meu irmão,
Deus não quer primeiro que você tenha um título de missionário. Deus quer que com o título que Ele te deu nessa terra, você se torne um exímio missionário. Advogados, mas que são missionários. Odontólogos, mas que são missionários. Professores, mas que são missionários. Doutores, mas que são missionários. Ah, Mateus, mas eu sou engenheiro. Engenheiro que são missionários. Mateus, mas eu não tenho profissão. Eis que ore ao Senhor e peça ao Senhor a vocação dele sobre a sua vida, porque obra de Deus não é um plano de carreira. Você começa como membro, depois passa para diácono, depois se torna presbítero, evangelista, pastor. Obra de Deus não se resume nisso. Deus quer usar quem você é, deixa Ele dirigir a sua vida. Para de pensar, para de agir conforme que a obra de Deus é um plano de carreira, não. Mesmo você não tendo um título, mesmo eu não tendo um título, eu tenho autoridade de ser missionário de Deus na terra. Não limite Deus a um cargo eclesiástico. Quantos de nós, quantas professoras nós temos no meio de nós? Levante a mão. Várias. Ei, professora, Deus te deu a oportunidade de ser missionária naquela escola. Aquele é o seu campo missionário. Quantos engenheiros nós temos no nosso meio? Ei, engenheiro, você foi chamado para levar Jesus naquele lugar. Quantos de nós trabalhamos em empresas? Quantos de nós? Ei, aquela empresa é o seu campo missionário. Ah, Mateus, mas eu sou dono de uma empresa. Ei, usa o que Deus te deu para levar o evangelho dele, através de atitudes e das oportunidades que Ele tem te dado. Tenha estratégia para ser um missionário, muitas vezes disfarçado de um colaborador, mas um missionário que Deus reconhece como verdadeiro e fiel. Nós temos o chamado de ser missionários aonde nós estamos e usando o que nós temos. Usando o que nós temos. Orando, olha o que vai dizer, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção, já falei sobre isso. A evangelização por meio da ação social, é o que nós estamos dizendo. A evangelização por meio da ação social abre portas de entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o evangelho. Assim, um trabalho social planejado e de uma forma que possa demonstrar o nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Nós somos o evangelho que o mundo está lendo. Eu vou repetir. Nós somos o evangelho a qual o mundo está lendo. Porque muitos irão para a janela 10x40 como somente profissionais seculares. E essa consciência, ela é interessante porque eu ministrando aos jovens na última lição, na última oportunidade que tive, o jovem está numa fase da vida a qual as decisões, e se errar nas decisões vai tudo, então é uma idade crítica, né, missionária Sônia? As decisões de quem casar, qual faculdade fazer. E eu vi e eu senti essa necessidade, e isso aí é uma necessidade que eu trago à igreja, né? Porque Deus tem a capacidade de nos direcionar a ser missionário. Deus precisa no sentido de que Ele não depende, mas Ele conta conosco, que nós possamos usar o que Ele tem nos entregado. O dom de Deus sobre as nossas vidas não é somente um dom do Espírito, os 7 dons do Espírito, não. É o dom de muitas vezes lecionar, professora, as crianças que em casa passam tribulações, mas ser a luz para elas, a esperança para elas.
É no nosso trabalho, eu já falei outras vezes, mas vou falar de novo, é no nosso trabalho ter a consciência de que quem nos colocou ali foi Deus. E se Deus nos colocou ali, o propósito dele não é oferecer e encher o nosso bolso de dinheiro, não. Deus usa o trabalho para nos abençoar e glória a Deus por isso. Mas se nós, Diego, Júlia, estamos naquele lugar, é porque Deus tem um propósito do evangelismo naquele lugar. Ou seja, levar Jesus àquele lugar. Tenha estratégias. Eu já falei outras vezes e vou falar de novo. Nós temos a consciência de que nós podemos fazer alguma coisa, e se nós não temos essa consciência que precisamos fazer alguma coisa, algo de errado está em nós. Cheguei no meu trabalho e falei, o que eu posso fazer para levar Jesus a essas pessoas, além de um testemunho, de um bom testemunho, de um caráter aprovado pelos céus, e também pelos irmãos que estão à minha volta, o que eu posso fazer? E eu me lembro que tinha um quadro, e naquele quadro sobrava um pequeno espaço embaixo, além de algumas anotações do trabalho que a gente faz. Eu falei, pronto, versículo do dia. Comecei a colocar versículo ali, Diácono Marcelo, e colocando sozinho, coloquei, e aí deixava lá, né, o presbítero John, deixava lá. E aí um dia eu deixava de colocar, e tal, porque nós muitas vezes não somos chamados para ver o crescimento, não. Entenda isso, nós não somos chamados para muitas vezes ver o crescimento, nós somos chamados para plantar e para regar, é Deus que dá o crescimento. E eu me lembro que naquela oportunidade teve uns dias que eu deixei de colocar, e aí chegou ao meu conhecimento, e aí é o que a gente vê, a nossa função é fazer, deixei de colocar, Derek, e aí passados alguns dias, um ímpio, um irmão, um colaborador do trabalho lá, ele chegou em mim, não conhecendo o evangelho, não, ele chegou em mim e falou assim, rapaz, por que você parou de escrever lá no quadro aquelas mensagens? Eu achava bonito, fazia bem para mim. Chegou outro que era católico, é católico ainda, missionária Sônia, ele chegou ao mim, e eu sempre colocava, ele passava e lê, católico, ele chegou em mim e falou assim, rapaz, eu gosto de você, porque muitas vezes você não é chato, não fica falando, você deixa ali, eu passo e leio, e eu gosto de ler o que você coloca naquele quadro. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Pessoas ali que não tinham contato com a palavra, hora que eu coloco ali, e eu gosto de colocar alguns que sejam no contexto que Deus nos dirige, mas eu coloco ali, quando depender de você, mantenha a paz com todos. E aí começa a acontecer alguma coisa ali no trabalho, que o negócio levanta, aí eu brinco, vai lá meu irmão, vai lá ver o que está escrito lá, quando depender de você, mantenha a paz, deixa esse negócio de briga para lá, deixa esse negócio de discussão para lá, e o evangelho de Cristo vai sendo pregado. Mas eu sou somente o que planto e o que rego, mas eu sei que enquanto eu planto, enquanto eu rego, Deus vai dando crescimento, amém? Então tenha estratégias para alcançar pessoas, porque isso é a nossa função. Olha, a ação médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho. Com as nossas práticas, transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Jesus vai dizer em Mateus 9:12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes também precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais também da área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos que não foram ainda alcançados. Por isso nós podemos incluir nas nossas orações: Pai,
Talvez eu não possa, mas levanta médicos como missionários para ajudar os que precisam. Pai, aquelas crianças que sofrem de enfermidades, quem já viu aquelas fotos, aquelas misérias das crianças vendo até o corpo esquelético delas? Quem já viu? Elas muitas vezes, e a maioria delas, são tiradas dentro da janela 1040. Que Deus tenha misericórdia e levante pessoas para orar e pessoas para fazer a obra dele, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. As estratégias para alcançar esta região têm a ver com a oração, a evangelização por meio da ação social, mediante a ação médica missionária. E aí eu te pergunto, quem pode ir à janela 10x40? Alguém que seja sensível e sensato, alguém com convicção das verdades cristãs, e alguém que sabe ensinar e aplicar estas maravilhosas verdades de forma relevante a um outro contexto. Que Deus levante missionários para a obra dele na terra, e que as nossas histórias possam ser missionárias para o Senhor. Por isso não deixe que a chama missionária fuja dos nossos corações, porque eu me arrisco a dizer uma verdade a nós nesta manhã: se a chama missionária se apagar nos nossos corações, provavelmente estaremos longe de Jesus, porque Jesus é o maior missionário de toda a história. Jesus foi enviado pelo Pai como o maior missionário de toda a história, e se a chama missionária fugir dos nossos corações, provavelmente Jesus também estará longe dos nossos corações. Por isso, fique de pé nesta manhã. A janela 1040 é um desafio da igreja e da evangelização do mundo atual. A janela 1040 também já teve alguns outros nomes, como o cinturão da resistência, ou seja, o cinto aonde a maior resistência contra o evangelho é estabelecida. Então Mateus, o que eu devo sair daqui com a consciência? Tenho que ter a consciência de que a janela 1040 precisa das nossas orações. Nossos irmãos que ali estão precisam das nossas intercessões. E se Deus colocar no teu coração, que Ele levante também missionários para irem a essa janela e levar o evangelho dele. O importante não é fazer segundo a minha vontade, o importante é fazer segundo a vontade do Senhor. Por isso, você que tem a oportunidade, nós sabemos que hoje a perseguição da igreja ainda é uma realidade no mundo atual. Nós participamos, e depois que você tiver oportunidade, dê uma olhada lá no site dos Portas Abertas, dê uma olhada hoje da lista mundial. Vou abrir para tu aqui, para tu lembrar de orar, a lista de 2024 dos países mais perseguidos. Vou falar somente os 10. A Ásia está a Coreia do Norte. Hoje, o país que há mais perseguição mundial contra a igreja, contra os cristãos, é a Coreia do Norte. A Somália, na África, está aí, dentro da janela 1040, esses países que eu estou dizendo, tá? A Somália, na África, é o segundo país com mais perseguição na lista mundial de 2024. A Eritreia, na África, terceiro país, quarto país, o terceiro é a Líbia, na África. Perceba que são todos nessa janela da perseguição. O Iêmen, no Oriente Médio, depois vem a Nigéria, na África, vem o Paquistão, na Ásia, vem o Sudão, na África, vem o Irã, no Oriente Médio, e vem depois o Afeganistão,
que está na Ásia. Nossos irmãos estão sendo perseguidos. O Evangelho de Cristo precisa ser levado. Por isso, feche os teus olhos nessa hora. Pai, eu oro ao Senhor como igreja, com os meus irmãos, nós oramos ao Senhor. Ore ao Senhor, não fique olhando aos lados, deixe as crianças chegarem, elas vão chegar. Ore ao Senhor nesta hora. Papai querido, mestre amado, eu oro ao Senhor por esta janela, o maior desafio missionário no mundo atual, na modernidade da terra desses dias. Papai do céu, eu oro a janela 1040, papai, tem misericórdia. Jesus, traga salvação a este povo da África, da Europa, do Oriente Médio, da Eurásia, papai, da Ásia. Alcance esses países, papai. Levanta missionários, médicos, doutores, professores, levanta pessoas para irem, Senhor, eis-me aqui para cumprir o teu querer e a tua vontade. Eu não sei se o Senhor tem um chamado para a minha vida para ir a este lugar, se tem um chamado com a vida do meu irmão para ir a este lugar, mas Senhor, eu tenho e nós temos a consciência que nós temos o dever de orar para que o Senhor envie trabalhadores para a tua obra. Espírito Santo, olha para os nossos irmãos missionários, pelo desafio que eles têm. Jesus, para esse pai de família, para esta mãe de família, que deixou tudo para estar, meu Pai, nesses lugares mais adversos, para levar o teu evangelho. Papai, cuida deles, revistam eles, meu Pai, com as armaduras espirituais para vencer toda a hoste da maldade. Jesus querido, repreende todo levante das trevas, meu Pai, vai movendo, vai salvando. Salva, meu Pai, o povo do Islã, salva, meu Jesus, o povo do hinduísmo, do budismo, meu Pai, salva, liberta, pois há poder no teu nome, há poder, meu Pai, para ti fazer todas as coisas novas. Por isso nós como igreja temos a consciência de que precisamos orar mais por missões, precisamos derramar a nossa alma mais na intercessão por missões. Temos que ter a consciência, e nos dê essa consciência, Jesus, que precisamos fazer alguma coisa, e se não podemos estar lá, que nós possamos ter a consciência que as missões começam aqui, aonde os meus pés estão, aonde eu estou, porque missão é a nossa missão. Por isso, papai, nos dê da tua graça, perdoa, meu Pai, as minhas falhas, perdoa as nossas falhas, as nossas negligências diante ao chamado do céu, papai. Eis-nos aqui, cumpre a tua vontade em nós. Esta é a nossa oração e a nossa petição ao Senhor. Alcança a janela 10x40 com salvação, libertação e cura, meu Pai. Abençoa o povo que ali está. Assim cremos, assim oramos, em nome de Jesus Cristo. E quem crê vai dizer um amém bem forte. 1, 2, 3. Amém. Tome o seu assento, fique à vontade, secretário.